Você já reparou que essa discussão sempre começa do mesmo jeito? Alguém solta, com a segurança de quem está relatando um fato científico, a música de hoje é ruim. E antes que a frase termine de ecoar, vem a resposta automática. Faz um reflexo, não é a música, é você que está nostálgico. E pronto. O debate vira uma briga de família entre gerações, como se só pudesse existir uma verdade. Ou o mundo piorou ou você envelheceu. Só que essa pergunta é uma armadilha, porque ela tenta enfiar um fenômeno gigantesco dentro de um sim ou não pequeno demais. Então vamos encarar isso do jeito mais honesto possível. E se a música não tiver piorado exatamente, mas o jeito como a gente ouve, sente e guarda a música tiver mudado tanto que tudo parece inferior quando comparado ao passado. E se, ao mesmo tempo, o sistema que produz e empurra a música também tiver mudado a ponto de alterar o que chega até você, porque talvez a pergunta real não seja quem está certo. Talvez seja quem está ouvindo quem. Você acha que está ouvindo as músicas do presente. Mas e se o seu cérebro estiver ouvindo a sua própria juventude o tempo todo e usando isso como régua para julgar o resto? E se o passado estiver sempre tocando por baixo, como uma trilha fantasma, deixando o presente em desvantagem, antes mesmo de você dar uma chance? Pensa no que era ouvir música quando você era mais novo, não era só som, era ritual, era identidade. Era aquele tipo de experiência que parecia dizer, isso aqui fala por mim quando eu ainda não sei falar. Você não apenas gostava de uma banda, você morava nela. Você não apenas decorava letras, você se protegia com elas. Era como se cada música fosse um pedaço de você sendo descoberto em voz alta. E aí acontece uma coisa que quase ninguém admite. Muita gente não sente falta só da música. Sente falta de como era ser atravessado por ela. Porque existe um detalhe cru sobre a juventude. Ela vive muita coisa como primeira vez. E primeira vez tem uma textura que não se repete. O primeiro refrão que parece escrito pra você. A primeira música que te dá vontade de sair correndo sem saber pra onde. A primeira que faz você pensar, caramba, alguém me entende. Isso cria uma marca emocional tão forte que depois qualquer coisa nova precisa competir não com qualidade musical, mas com o passado inteiro colado na sua identidade. É por isso que tanta gente diz antigamente era melhor com tanta convicção. Só que por trás dessa frase, muitas vezes existe outra. Antigamente eu sentia mais. Não porque hoje você seja vazio, mas porque hoje você tem repertório, comparação, cicatrizes e defesas. Você já viu padrões se repetirem, já viveu decepções parecidas, já teve fases demais para acreditar com a mesma inocência, e isso muda a escuta, mesmo que você não perceba. Agora soma isso a um fator simples e poderoso: familiaridade. O seu cérebro ama o que ele reconhece. E reconhecer quase sempre vem de repetição. Antigamente você não ouvia uma música uma vez e ia embora. Você ouvia de novo, e de novo, e de novo. No rádio, no disco, no CD, no MP3, na TV, no quarto, no ônibus, na fila, no fão barato. A música tinha tempo para entrar em você, ela virava ambiente, virava companhia, virava memória. Hoje, muita gente ouve música como quem passa o dedo numa vitrine infinita. Um pedaço aqui, um pedaço ali, um refrão, um pulo, outro pulo salvar para depois e o depois nunca chega. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer. Como algo novo vai conquistar o mesmo lugar emocional do que você ouvia antigamente, se você não dá a ele o mesmo tipo de convivência? Só que seria ingênuo dizer que é só nostalgia e acabou. Porque o mundo também mudou do lado de fora. E mudou muito. A música não nasce no vácuo. Ela nasce num ecossistema. E o ecossistema de hoje recompensa coisas diferentes. Existe uma guerra silenciosa por atenção, um teste brutal de segundos. Se a música não te fisgar rápido, você troca. Se não vier algo impactante, logo, você pula. Isso empurra o mercado para um tipo de construção mais imediata. Menos introdução, menos paciência, menos caminho até o clímax. Não porque os artistas ficaram piores, mas porque o ambiente premia quem captura rápido. E aí você sente que falta profundidade. Você sente que falta jornada. Você sente que antigamente as músicas tinham mais alma. Só que às vezes o que você chama de alma é, na prática, tempo. Tempo de construir, tempo de respirar, tempo de deixar a música crescer dentro do ouvinte. Tem outra mudança que muita gente sente sem saber nomear.
A sensação de que tudo está alto o tempo todo, como se as músicas estivessem espremidas, comprimidas, com pouco espaço entre o suave e o intenso. E isso mexe com emoção. Porque emoção também mora em contraste. O silêncio prepara, o espaço aumenta o impacto. O quase nada faz o tudo arrepiar. Quando tudo está no máximo o tempo inteiro, o máximo deixa de ser especial. E então vem o fator mais invisível de todos, o algoritmo. Antigamente você tinha menos acesso, mas era exposto repetidamente a um conjunto comum de referências. Hoje, você tem acesso infinito, só que vive dentro de um corredor personalizado. O algoritmo não te mostra o melhor, ele te mostra o que tem mais chance de te manter ali. E manter ali nem sempre significa te desafiar, te expandir, te levar para algo estranho que com o tempo poderia virar amor. Às vezes significa só te devolver versões levemente diferentes do que você já tolera. E aí nasce essa sensação trágica. Existe mais música boa do que nunca e, mesmo assim, parece que você não encontra nada. Então, talvez a pergunta, a música piorou, seja, na verdade, um jeito simples de nomear uma frustração complexa. Porque você está comparando duas experiências totalmente diferentes. No passado, música era escutada com tempo, com repetição, com fome, com identidade. No presente, música muitas vezes é consumida em fragmentos, em velocidade, em distração, com 1000 concorrentes brigando pela sua atenção. Não uma competição justa. E aqui entra a parte filosófica que costuma bater mais fundo. Quando alguém diz a música piorou, às vezes isso não é crítica musical. É luto disfarçado. Luto por uma época em que a música era um portal, em que uma canção mudava seu dia com facilidade, em que você era mais poroso, menos exausto, menos defensivo, em que você se permitia ser pego. E isso é muito humano. Só que vira armadilha se você transforma esse luto em sentença definitiva sobre o presente. Porque aqui está a provocação que pode virar uma chave. Talvez a música não tenha piorado. Talvez você tenha parado de escutar o novo do mesmo jeito que escutava o antigo. E isso não é culpa, é consequência. É vida acontecendo. Mas também é escolha, se você quiser. Se você quiser testar essa discussão de verdade, existe uma forma simples e quase cruel de fazer isso. Em vez de perguntar, a música piorou? Pergunta, eu estou dando ao novo o mesmo tipo de relação que eu dei ao velho? Eu estou ouvindo mais de uma vez. Eu estou deixando a música me acompanhar por dias. Eu estou escutando um álbum inteiro, sem pular. Eu estou me permitindo estranhar antes de julgar. Eu estou saindo do corredor do algoritmo e procurando coisa que não foi feita para me agradar de primeira. Porque tem muita música extraordinária que não é amor à primeira audição. Ela é amor construído. Ela é amizade que vira família. Só que o mundo atual treina o oposto. Ou você ama em 15 segundos, ou você descarta. E aí, no fim, a resposta mais honesta para música piorou ou somos nostálgicos? Pode ser essa. Somos nostálgicos por natureza e o ambiente musical mudou por sistema. O cérebro santifica a trilha da juventude porque ela está colada na identidade. O mercado e a tecnologia mudaram incentivos e hábitos de escuta. E você ficou no meio tentando decidir se o problema está lá fora ou aqui dentro. Só que existe uma boa notícia escondida nisso. Dá para criar novas músicas da sua vida. Dá para recuperar o espanto. Dá para construir um presente que não seja só comparação com o passado sagrado. Mas isso exige 3 coisas que a nostalgia não exige: presença, repetição e abertura. Então eu quero te deixar com uma última pergunta simples e direta. Qual foi a última música recente que te deu aquela sensação de isso aqui é meu, mesmo sem ter vindo da sua adolescência? Se você gostou dessa reflexão, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo a sua resposta. E quando terminar, já clica no próximo vídeo recomendado aqui do canal, porque ele continua exatamente nessa linha de música, mente e as verdades que a gente sente antes de conseguir explicar. A gente se vê no próximo.